Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, conosco aqui no Festa da Firma Podcast, um dos jornalistas mais renomados dos telejornais brasileiros, que sempre se destacou por sua credibilidade e profissionalismo. Que eu sei que eu escrevo melhor que a inteligência artificial. Você escreve melhor que Claro. a inteligência artificial, por quê? Porque ela não tem a emoção que eu tenho. Mas você acha... Ela não tem o estilo que eu tenho. Seja muito bem-vindo, Carlos Tramontina. Muito obrigado. Gostou, hein? Muito obrigado, gostei. Já ganhei o dia. Ganhou o dia? Ganhei o dia. Carlos Alberto Tramontina, que nasceu em Adamantina. Adamantina, Alta Paulista. Quando alguém me chama de Carlos Alberto, alguém fala, tá no telefone, um cara quer falar com Carlos Alberto Tramontina. Ih, isso aí me conhece de outras histórias. Ou geralmente é o pai ou a mãe, né? Quando chama pelo nome. Quando o sobrenome é alguma bronca. É ruim. Carlos Tramontina, antes de começarmos aqui as nossas perguntas para esta vaga de emprego aqui na minha empresa PJ Group, eu quero desmistificar uma coisa olhando para você. Me responda. Assim como eu, você é herdeiro dos talheres e panelas Tramontina? Lamentavelmente, não. Não. O seu Tramontina vem da onde? O meu Tramontina vem da Itália. Da Itália. Também o Tramontina das facas vem da Itália, mas Tramontina, que aqui pode até parecer para alguns um nome meio chique, meio diferente, lá é um nome comum. É como se fosse Silva. Tem muito. Tem muito. Então, não deu para mim nessa. Mas você sabe que eu conheço só você, de pessoa pública, com o sobrenome Tramontina. Tá vendo? Não conheço mais ninguém. Eu estou muito curioso sobre a sua carreira, né? Você ficou mais de 40 anos na Globo. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo de sua carreira no jornalismo, nesses 40 anos? Foi sempre me adaptar às mudanças tecnológicas e à rapidez que o jornalismo passou a exigir dia após dia. Quando eu comecei, a gente usava uma câmera de 12 quilos, atrelada a um gravador de mais 15 quilos, que o operador carregava. Então, o gravador era ligado à câmera e a câmera era ligada ao microfone. Então, quando a gente andava depressa ou corria, tinha que correr os três juntos. E eu era o que menos carregava, né? Carregava o microfone. Naquela época, acho que os operadores, os câmeras, eles tinham até alguma insalubridade, porque o cara ficava meio torto. Exatamente. Quanto pesava uma câmera daquela em 77? 12. 12 quilos. 12. Hoje as câmeras pesam 1 quilo. E o auxiliar de áudio levava áudio, levava a iluminação. A gente chamava de pau de fogo. Pau de fogo. 15 quilos. 15 quilos. E você só segurava o microfone. Sim. Que vida boa, né? Que vida, que moleza. Assim é fácil. Assim, você se formou... Só que depois vem as mudanças e cada vez mais os equipamentos vão exigindo adaptação e você ter condições de fazer aquilo, continuar mantendo o teu trabalho adaptado a novas circunstâncias. E como é que você se adaptou a essas mudanças tecnológicas? Porque nós temos agora a inteligência artificial. Como é que você é um cara tecnológico hoje? Não. Nada? Não. Eu sou o necessário. Sou o necessário. Então, a hora que eu vou escrever um texto, eu não peço ajuda para a inteligência artificial, não. Vou escrever um texto para publicação, eu escrevo. O meu prazer é escrever. E eu fico pensando o que seria o meu desafio, porque eu sei que eu escrevo melhor que a inteligência artificial. Você escreve melhor que Claro. a inteligência artificial, por quê? Porque ela não tem a emoção que eu tenho. Mas você acha... Ela não tem o estilo que eu tenho. Eu concordo, mas assim, eu sempre gosto de mandar áudio, mas áudio curto no WhatsApp. Porque quando você manda escrito, cada pessoa que vai ver aquilo vai tirar uma interpretação do que você está escrevendo. Tá certo. Você se preocupa com isso? Não. Não está nem aí. Eu escrevo aquilo que eu acho que eu devo escrever, aquilo que eu acho que tem que ser escrito e a mensagem que eu quero passar. Que se identificar bem. Se a pessoa acha que gostou, que não gostou, amigão, aí se a gente for pensar nisso, aí eu não faço nada no resto da vida, né? Agora, a inteligência artificial, como também qualquer buscador que existe aí, nos dá ferramenta. Eu preciso saber quando aconteceu tal coisa, quem foi fulano. Agora, na hora de você montar, até hoje, ninguém mostrou para mim nada melhor do que um bom texto. E um bom texto escrito por um Tá vindo aí o qualidade. DeepSeek, um chinês de 37 anos que desenvolveu esse aplicativo de inteligência artificial, que está deixando o pessoal dos Estados Unidos, do Vale do Silício, em polvorosa. Está todo mundo preocupado, que parece que é o melhor até agora. Em poucos dias o cara baixou aí, ganhou muito dinheiro. Você está perdendo dinheiro com
com a inteligência artificial chinesa, não, eu não estou perdendo dinheiro nenhum. Não, eu não estou perdendo. Os americanos estão enlouquecidos, hein? Não estou nem preocupado com isso. Agora, mudando completamente de assunto, se você pudesse reviver um momento emblemático da sua carreira, qual seria esse momento? Momento emblemático? Pergunta assim, né? O cara com 43 anos de jornalismo lembrar de um momento emblemático. Tem muita história, mas eu nunca confesso a você que eu nunca me preocupei com determinados momentos, porque eu sempre me coloquei não como coisa importante na notícia, mas como apenas parte e um cara que veiculava a informação. Então, toda vez que chegava fim do ano e que a gente fazia reportagens sobre criança escrevendo para o Papai Noel e a criança pedindo para o Papai Noel para que o pai dela arrumasse emprego, eu nunca me esqueço disso, eu sempre ficava emocionado, cara, porque sempre achei uma indignidade isso. Criança tem que estudar e brincar, não tem que se preocupar com a condição familiar. Mas no Brasil, lamentavelmente, ocorre e continua ocorrendo. Então isso te marcou muito, esse momento foi emblemático. Muitas vezes. Toda vez que tinha algo semelhante a isso, isso me deixava muito angustiado, muito triste e até emocionado no ar. Perfeito. Aí, aquela coisa da emoção de passar a verdade quando se lê uma notícia. Você não é só uma pessoa que está ali lendo um teleprompter. Sim. Né? Você tem que passar a emoção. Cada notícia tem uma interpretação. Como é que ia sair de uma notícia alegre de carnaval para uma notícia triste? Tem um truque de virar de câmera, a entonação de voz. Explique para o pessoal que está começando agora nessa área tão importante da comunicação. Primeiro, virar de câmera. Você fez um assunto triste, você vai para um outro que é alegre, você muda de câmera. Segundo, dá uma paradinha, dá uma respirada, para que a pessoa respire junto. E aí você explica o que você vai fazer. Olha, agora nós vamos mudar completamente de assunto. Dá outra respirada. E aí vai embora. Gostei, você foi paulatinamente ali. É. Respeitou a respiração, a vírgula, aí muda a entonação. Tramontino, o que é que te motivou a deixar a TV Globo após 43 anos de carreira numa das maiores emissoras do mundo? Eu fiquei 1 ano e 4 meses em casa na pandemia, porque a Globo colocou todos os funcionários com mais de 60 anos ou comorbidades para que não corressem risco em casa recebendo salário integral. Todos. De todo nível, de todas as áreas. Ponto. E quando eu fiquei ali, em casa, não saía nem para correr, porque não se deveria ir para a rua, seguindo todos os protocolos. Eu fiquei pensando muito na minha condição profissional, em tudo aquilo que eu já tinha feito e em tudo aquilo que eu poderia fazer ainda. Eu sempre recebi muito convite para fazer muita coisa diferente, mas pelo contrato que eu seguia com a empresa, né, eu não podia fazer. Por exemplo, estar aqui no podcast, eu não poderia vir, né? Porque era uma norma da empresa. Isso pesou na sua saída? Isso determinou a minha saída. Quando eu voltei ao presencial, eu fiquei 6 meses no presencial e na virada para o ano de 22, eu comuniquei à direção da empresa que eu ia sair no ano de 22. E eu não poderia sair de uma hora para outra, porque eu era âncora de um telejornal e eu era editor-chefe e apresentador de um programa. Então você não foi convidado a se retirar, você pediu para sair. 3 meses depois dessa minha comunicação, o diretor veio do Rio de Janeiro para conversar comigo sobre isso. Você falou isso. Falei. Vamos conversar sobre a sua saída? Bom. Você já estava de saco cheio, insatisfeito com algumas coisas. Eu te pergunto. Cara, eu não aguentava mais botar terno todo dia. É porque você é um cara muito jovem, veio aqui descolado, cara, né? Hoje, de vez em quando, alguém me pergunta assim, você voltaria a apresentar telejornal? Eu não posso dizer... Eu não gosto da palavra nunca. Mas eu falo, não. E o que te fez agora, com tantos projetos, 2 podcasts, palestras, livros, o que te fez vir aqui, mandar o seu CV para uma entrevista de emprego da PJ Group, sendo que você está ganhando mais depois de que deixou a Rede Globo Televisão? Isso é ambição ou é ganância?
É ambição, porque me falaram... Você pode estar tirando o lugar de alguém aqui no programa. Não, mas me falaram... Você quer trabalhar aqui? Mas me falaram que o negócio aqui era bom, que ia ter muito dinheiro. Aqui a vantagem é que você vai assinar a carteira. Aqui você teria que entrar como CLT. CLT. Não sei se é interessante para você. Depende das Nós coisas. temos alguns bônus no final do ano. Vai ser bom. No final do ano também nós fazemos festas, né? Ah. Sorteamos algumas coisas como eletrodomésticos, né? Liquidificador. Cada funcionário... Liquidificador. Sim. Caneca Personalizada com o meu rosto e também com o nome da empresa e, lógico, com o nome do funcionário. São bacana. alguns bons. Ah. Agora, você lá, quando era jornalista da Globo, que responsabilidade de fazer um programa ao vivo, lendo o teleprompter. Para quem não sabe, é o TP. Você olha para a câmera, você não está vendo aí do outro lado, mas a pessoa está lendo. Só que ler é uma coisa, ler e interpretar ao vivo é outra. Você já se atrapalhou lendo um TP e inventou alguma palavra nova no ar? Que você lembra, assim? Já, o 6 e ônibus é um erro meu. 6 e ônibus. Uma confusão que eu fiz. Mas isso é normal, né? Não. É normal, sabe? Porque o Fausto Silva, querido Fausto, um grande abraço. Ele foi apresentar o Reinaldo Giannichini, ele falou, Reinaldo Jaqueline. Veio na cabeça dele um Reinaldo Jaqueline. Alguém falou agora que a outra apresentadora, quem foi? Simonato, né? A Simonato falou o quê? 4 e quadro. Ela falou 4 e quadro. Tá aí da internet. Então isso é normal porque a mente, você tem ali uma lixeira, que chama também de subconsciente, que a gente sem querer vai guardando isso e solta, porque está resolvendo algum problema, já aconteceu. Se acontece do cara trocar o nome da esposa, de trocar palavras, não vai acontecer com um profissional. Antes de você ser um grande profissional, você também é um ser humano, tem cansaço, tem responsabilidades. Por que veio na sua mente 6 e ônibus? Porque o texto começava, os ônibus de São Paulo. Aí tinha um relógio rodando. E a gente sempre abria o boletim com o horário. Né? Aí o relógio está lá, 6h10. E os segundos estão virando. Aí atenção, Tramontina, atenção, 30. Eu olhei no relógio e falei, vai dar 6h11. Ok. Virei para o TP. Não tive dúvidas. 6 e ônibus. Ou melhor, puta, já bastou. Puta, não, você percebeu. Eu percebi e falei, ou melhor. Você percebeu. 6 horas e 11 minutos. Os ônibus de São Paulo. Não, bastou, cara. Em segundos, a internet já estava zoando comigo e os 6 e ônibus, até hoje, as pessoas falam para mim, Tramontina, 6 e ônibus. Sabe o que eu acho bacana? Te ajudou a deixar mais popular do que você já era. Porque você fazia muito São Paulo. Né? Você apresentou, eu estava vendo aqui. Ó. Bom dia, São Paulo. São Paulo já. Aí você fez em 98, foi apresentador do SPTV, Jornal da Globo, olha como você trabalhou, Antena Paulista, enfim. Bom Dia Brasil. Bom Dia Brasil. Jornal Hoje, Jornal Nacional. É muita coisa. Mas quando você vira um meme na internet, isso ajuda a humanizar e a popularizar o profissional. Porque com certeza você não é sério em casa todo dia. Já pensou que chato? Tem uma pessoa... Que mala, hein? Que meu mala. Amor, me passe a margarina, a manteiga, me passe o cream cheese, me passe a geleia, me passe o pão. Já pensou se você falasse assim? Porque as pessoas, às vezes, acham que você é 24 horas isso. E não é, você é um cara normal. Aliás, depois eu quero saber da sua outra vertente do seu hobby, que é o montanhismo. E sobre as maratonas que você correu. Depois eu pergunto. Voltando a falar aqui do profissionalismo, do profissional. Sabe o que acontece quando o cara entra na televisão e vai ser apresentador? O tempo todo fica na cabeça dele que ele é perfeito. E não é. E não é. Mas você tenta ser perfeito. E, de maneira geral, você vai na boa. Quando você erra, muitas vezes, para alguns, aquilo é um pecado mortal. No caso do 6 e ônibus, eu assumi como um erro e, mais do que tudo, uma brincadeira. E, sem dúvida alguma, isso me aproximou das pessoas, porque as pessoas falam assim, cara, ele erra como todo mundo. Né? E eu passei a zoar com isso também. Por isso que uma vez me chamaram de ninguém e eu fiquei feliz, porque ninguém é perfeito. E falando disso também, eu lembro que a Lilian Fib viralizou, que ela estava lendo uma notícia há muitos anos, deve ter uns 20 anos dessa notícia, grande jornalista,
trabalhou na Globo muitos anos, ela estava lendo uma notícia que os velhinhos estavam traficando Viagra. Isso. E ela começou a rir sem parar. E ela ria. Quanto mais ela lia a notícia, mais ela não conseguia, porque ela ria muito. Alguma vez já te deu vontade de rir durante a notícia, tossir, bocejar, pigarrear? E o que é que você fez para disfarçar ou se você deixou rolar? Não, pigarrear no ar muitas vezes, né? Aí você pede desculpa, né? Você... Desculpa. E segue, vai embora. Tá tudo bem, né? Rir, eu já ri muitas vezes. Não me lembro porque não foi um episódio... É uma notícia não séria. Não foi um riso tão longo quanto esse da Lília Vitifib, porque não acabava, né? Ela perdeu completamente o controle. A risada, quando é boa, ela contagia quem está assistindo. Exatamente, né? exatamente. Mas pode acontecer. Pode. Pode acontecer. Qual foi a desculpa mais criativa que você, Tramontina, já ouviu de alguém que chegou atrasado no trabalho? Porque tem sempre alguém que cria uma notícia, inventa qualquer coisa e fala que o pneu do ônibus que furou, enfim, minha avó não pôde... tive que levar minha avó na capoeira, essas coisas. O que é que você ouviu de notícia esfarrapada? Imagina levar uma avó na capoeira. Não, todo mundo põe a culpa no trânsito, mas, enfim, de maneira geral. Uma vez, cara, eu estava apresentando o Jornal da Globo e eu peguei um copo d'água. A gente não usava caneca, usava o copo. E tem a marca do copo, né? Aí começou o jornal, boa noite. E comecei, de repente, eu pensei, cara, o copo tá virado, eu tô fazendo publicidade pro copo. Não posso. Aí eu, papapá, e fui puxando, assim, quando você pega a imagem e vai olhando assim, é a coisa mais inacreditável. É tem isso gravado? A mão, tem, se você procurar, sério, você tem uma mão assim que vai escondendo o copo e o copo some de cima da mesa, cara. Você acha? Não, é muito engraçado. Mas você imagina, né? Pensando no texto e ao mesmo tempo... Não, e a câmera está em plano aberto, você está na bancada, não está num close que você consegue, né, tirar ali o foco. Uma vez entrou uma barata. Uma barata subiu aqui em cima de mim. E eu tô com o entrevistado aqui, o médico do Hospital das Clínicas. Na Globo. A Globo não manda dedetizar os estúdios dela? Tem que fazer uma dedetização. Mas há tempos era muita madeira. Hoje os estúdios estão muito mais leves, mais produzidos de uma outra maneira. Antigamente você tinha muita madeira, muito pano, muito praticável. Quer dizer, tijolinho aqui, madeirinha aqui, sobe ali. Aí eu olho assim... Tem duas antenas aqui fazendo assim, ó. Antenas paulistas. Antenas paulistas. As baratas. Tá? E o cara falando, olhando para a câmera, nem percebeu o médico. E eu falei assim, e agora? Bom, aí, um ato imediato. Tum, a gravata... Você nem olhou para ela? Assim. Não, nem olhei para ela. Ela caiu no chão. A hora que ela caiu no chão, eu falei assim, ela vai subir pela minha perna. Aí eu tô perdido, porque aí eu não vou... Aí eu comecei a fazer assim, ó, afastar aqui... para olhar para o chão. E o médico olhava e não entendia nada, né? Você imagina? E ele falando e eu aqui olhando. Aí eu fiquei em pânico. Porque se a barata subisse pela minha perna, cara, aí ia ser um escândalo. Não, ia ser o maior meme do jornalismo. E você pode dizer o programa que você mais gostou de apresentar na Globo, aquele que você ia trabalhar com vontade. Aquele eu tô com vontade, não quero nem ir embora. Deu meu horário, eu quero ficar aqui com a equipe, eu quero ficar lá no camarim, tomar um café, não quero ir embora. Você teve isso em algum momento da sua carreira? Pela minha identificação com São Paulo, o SPTV. Pela responsabilidade de pensar, executar, apresentar o Antena Paulista. E pela responsabilidade maior, Jornal Nacional. Na hora que você senta naquela cadeira, você fala assim, e agora, hein? Dá aquele frio. Porra! Para quem não é o titular e não está todo dia ali, porque depois que você está um tempo, você faz de olho fechado. Relaxa, qualquer emprego, qualquer trabalho. Engata e aqui, qual foi a sua primeira vez na bancada do Jornal Nacional e como foi essa primeira vez? Pânico. Mas foi bem? Fui bem. Gaguejou? Não errei nenhuma palavra, mas na hora que eu cheguei e olhei aquele estúdio, pensei assim, cara, eu sempre sonhei sentar nessa cadeira. E agora? Você lembra o ano e o companheiro de bancada? Eu fiz com... Era um sábado. Não foi um sábado, foi um dia que o William Bonner perdeu a voz, ficou rouco, eu fiz com a Fátima.
Eu fiz com a Fátima. E aí a responsabilidade, né? Era o casal Não, nacional. E aí entro eu na cadeira, na posição que ele usava na época, depois o estúdio mudou. E aí eu parei para pensar, dei uma respirada, falei, cara, você faz um jornal que é muito movimentado, cheio de câmeras, vira repórteres e tal. Mais dinâmico. Muito agitado. O Jornal Nacional não é agitado assim, né? Não tem tanta... Dá para se concentrar muito Dá pra mais. se concentrar. Falei, calma, respira, calma e faz o arroz com feijão. O arroz com feijão funciona sempre. E quando é bem feito, todo mundo gosta. Muito Foi legal. assim. Muito legal. Porque muita gente vem aqui para essa entrevista e fala só do seu sucesso, né? Raramente fala de alguma coisa que deu errado. Qual foi o maior erro que você cometeu como jornalista, repórter, numa bancada de um telejornal? Uma vez, não foi na Globo, mas eu fui convidado para participar do Roda Viva e tinha um candidato lá que era claramente um oportunista. O convidado. Um convidado, que era candidato Você numa estava eleição. apresentando ou estava de convidado na bancada? Eu era convidado na bancada Bancada, e tinha um convidado que era o convidado do programa. Todos iriam fazer perguntas para ele. Era um líder sindical. Medeiros, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Aí eu perguntei para ele assim, o senhor foi avaliado como um mau líder sindical, o senhor foi avaliado como deputado federal, como um mau parlamentar. Por que o senhor quer ser prefeito de São Paulo? Acho que era prefeito, para a prefeitura, a disputa. Ele olhou para mim e falou assim, Tramontina, não seja arrogante. Todo mundo pode ter o direito de querer ser prefeito ou governador. Mas por que ele te chamou de arrogante? Você perguntou com uma certa empáfia? Não, mas eu parti do pressuposto de que, pelas minhas informações, ele não deveria ser candidato. E não é assim. Qualquer um pode ser candidato, desde que seja maior de idade, que tenha cumprido alguns requisitos. Você pode ser candidato. Não tem problema nenhum. Agora, eu cobrar dele, por que você quer ser candidato? Tem uma dose de arrogância, de prepotência e de preconceito. Eu nunca me esqueci disso. Isso te marcou? Isso me marcou. Uma vez com o Jânio Quadros, eu estou falando com o Jânio Quadros, quando ele voltou, né, e foi candidato a prefeito em 85, já tem tempo, hein? Ele foi conversar com o prefeito Olavo Setúbal de São Paulo, e aí eu cometi um deslize. Eu fui a primeira a fazer pergunta para eles. Após o encontro deles, eu falei assim, o que vocês conversaram? Você já foi assim? Ele falou assim, direto. Vocês, o senhor use com os seus iguais. A mim trate de senhor. O Jânio Quadros. O Jânio Quadros, ex-presidente da República, que era candidato a prefeito de São Paulo, e lembra, ganhou a eleição em eu lembro que ele 1985. falava, esse candidato, tinha uma voz assim, Isso, cara. isso. Lembro dele, E gostava. aí eu falei assim, ele foi arrogante comigo. Né? Mas você era muito jovem. Mas, fundamentalmente, ele estava certo. Porque é senhor. É senhor. Pela idade e pelo cargo. Isso. Então, essas coisas, rapaz, a gente não esquece. Mas você sabe que é muito da época da educação também. Tem um certo formalismo em tudo isso que eu estou contando para você. Você pode falar assim, pô, Tramontina, mas é muita formalidade e tal. Hoje já não é da mesma forma. Mas ele foi ríspido com você, não precisava ser hostil. Mas era jeito também, né? Jeito, era né? método. Criação, Porque depois eu época. fui à casa dele muitas vezes. Te tratou bem? Me tratou bem, oferecia as cachaças. É verdade que ele tomava uísque, gostava de uísque, cachaça, é isso? É verdade? E tomava muito. E você chegou a tomar com ele? Gosta de uma cachaça? A cachaçinha é bom. Cachaça é bom, rapaz. Eu vou pro interior muito e vou a uns alambiques comprar cachaça boa. Acho o máximo, uma cachaçinha. Eu gosto. Daquela que fica no barril de carvalho mais de 52 meses. Cachaça boa. Eu gosto também. Agora, dá para ver que você tem um espírito de liderança. Hoje, com 2 podcasts, faz evento corporativo, é palestrante. Você tem uma equipe grande? São funcionários, CLT ou são PJs? Não, eu tenho 2 pessoas que trabalham diretamente comigo, que são contratados meus, que são minha filha e meu genro. Olha aí, um certo nepotismo na família. Nepotismo, mas eles ganham não só salário, mas participação em porcentagem em tudo que eu faço. Então são sócios.
São sócios. É. Mas dá para ver que você é o cabeça, é o líder. É. Que comportamento um Aí líder eu não tenho pode também- ter? Tem também 3 pessoas que trabalham comigo para o LinkedIn. Ah, muito legal. Está presente nas redes sociais. Sim. Que comportamento, já que você percebi que é um líder, que comportamento um líder não pode ter de jeito nenhum, na sua opinião? Ele não pode deixar de ouvir. O líder tem que ouvir. Saber ouvir tudo. Pensar sobre tudo que ouviu e depois tem que ter a capacidade de decidir. O que é que você não gosta de ouvir a seu respeito? A meu respeito, achar que eu sou de um grupo político. Tem isso? Tem. Até hoje tem? Tem A gente lacração. bom, aí... Dentro de uma redação de jornal, tem o pessoal Não, que dentro é de militante redação, mesmo, até hoje. Não dentro da redação, não estou falando disso, estou falando do público em geral. É um determinado grupo que acha que você é isso, o outro grupo acha que você é aquilo. Todo mundo acha. Tem né? muito achismo, Muito né? achismo, é uma chatice isso, porque todo mundo acha. Mas não tem certeza. Então, cara, para com isso. Não se esqueça do seguinte, eu não me esqueço disso. Na época das manifestações em São Paulo, contra a Dilma, a direita elogiava a Globo. Eu lembro disso. E os petistas chamavam a nós na rua de golpista. Você está Aí, falando de 2013 e 14. 13, 14, 15, impeachment lembro da disso. Dilma. Aí, nos últimos anos, mudou completamente o lado. Né? Por causa das críticas ao então governo Bolsonaro, as pessoas que apoiavam o Bolsonaro, não sei se apoia ainda, também não me interessa, passaram a nos chamar de Globo Lixo. Nós éramos chamados na rua de Globo Lixo. Você não E os podia petistas- sair com a sua família que chamavam. E os petistas passaram a nos elogiar. Como é que pode, É né? muito louco É isso, época, cara. né? É comportamental. É isso. Porque eu lembro que a Globo elegeu o Collor nas eleições de 1989. E dizem, não sei se você concorda, que a Globo ajudou a retirar o Collor do poder. Você concorda que a Globo tem esse poder de eleger e de mandar no país, tirar quem quer que seja do poder? Não. É Não o povo concordo. que decide. Por que, é que o povo Eu vira essa chave? Por que, que o Vou- país vou está te dar tão polarizado? Vou te dar um exemplo. Ah, Roberto Marinho, doutor Roberto Marinho, né? O falecido Roberto Marinho, era inimigo do Brizola. Brizola foi eleito governador e reeleito governador. Eles eram inimigos pessoais. Ele foi eleito governador e reeleito governador do Rio de Janeiro, na cara de Roberto Marinho. Se o Roberto Marinho quisesse, ou se tivesse tanto poder, ele teria impedido, como muitos acham. Não impediu por quê? Porque não impede. E se você olhar as pesquisas, você vai ver que o primeiro elemento levado em consideração pelo eleitor é a família. O segundo elemento de conversa, de bate-papo, de desafios e de discussões são os amigos. Depois vem tudo o resto, inclusive a imprensa, inclusive as pesquisas. você já teve que dar alguma notícia lá, em qualquer programa que você apresentou, nesses telejornais, que você não gostaria de dar porque não concordava ou porque não gostaria de dar aquela notícia de alguma forma? Em jornalismo, não existe o gostaria, existe a notícia. E tem que dar notícia. Você tem que dar notícia, você pode gostar ou não. Eu Você entrevistei... teve agora aquele cara lá da CNN que pediu Demissão. demissão ao vivo, Sim, né? sim. Que era um desafeto do Trump. Ele criticava muito o Trump, e agora o Trump virou presidente e ele considerou que ele não poderia continuar. Né? Mas eu entrevistei Maluf muitas vezes. E aí? Eu não gostava de entrevistar o Maluf. Ele era prefeito. Mas foi quando você não governador. gosta de uma pessoa, você já vai com a pergunta para deixar ele meio ali que de saia justa, para não responder, ou você separava as coisas? Não, eu vou fazer a pergunta que tem que ser feita, mas não vou ser incisivo para deixar o cara desconfortável. Como é que você separava isso? Eu digo para você que num determinado momento lá atrás, eu era muito mais incisivo. E era muito mais cobrador. Com o tempo, as coisas mudam e você fala assim, peraí, você tem que ser jornalista, esse cara tem direito de falar. Não puxar um lado. É. Exatamente. Foi Esse cara tem esse que direito foi de demitido, o Acosta,
que acho que tinha descendência cubana, Isso. âncora durante quase 18 anos na CNN, ele pediu para sair ao vivo e depois o Trump falou, vai, sai que você é um perdedor. Porque eles já tiveram alguma rusga no passado das eleições de 2016. Você já teve rusga com algum candidato à presidência aqui no Brasil? Não. Não. Não, não. Mas nós tivemos governadores aqui em São Paulo que reclamavam com a Globo da cobertura dos telejornais, achavam que estavam aparecendo pouco, que eram muito criticados. Nem por tortura eu vou dizer o nome. Mais de um. Mais de um, sabe? Então, na hora que aperta o calo, que tem críticas e tal, os caras vão lá reclamar. Passa a mão no telefone e liga. E o presidente da República também faz isso. Todos fazem. Todos fazem. Às vezes o cara liga direto, não é nem assessor. Isso, independentemente do partido. Reclamando de telejornal, reclamando de jornalista. Alguns fazem uma coleção de eventos onde eles já estiveram. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, vocês não noticiaram nada. Ô, Tramontina, você é um cara aqui, bem solto, engraçado, né? Diferente do que a gente vê na TV, mas na hora do profissionalismo, já deu bronca em alguém ali que foi necessária? E eu queria saber quando o puxão de orelha é necessário e quando ultrapassa o limite, quando é assédio moral. Eu já dei muita bronca. Como é que você dava bronca? Deu uma bronca em mim agora, vamos supor que eu fiz alguma bobagem aqui na Rede Globo, que não é Rede Globo. Vamos supor. JP? Não, é PJ. PJ já começou JP, errado. Aí eu vou te dar uma bronca porque aqui é uma entrevista de emprego. Não, aí você vai ler. Ele não pode deixar. Isso aqui tá ruim. Isso aqui tá mal feito. Você dava assim? Cara, que isso? Você não viu que tem um erro grosseiro aqui, ó? Tem um erro de concordância, tem um erro de causa e efeito. Isso aqui foi tudo mandado para lá, você fez de qualquer jeito. Pô, próxima vez, por favor, pô. Desculpe, dá, foi né? sem querer. Que eu tomei ontem. Tá bom. Alguns era aniversário da minha filha e eu extrapolei, dormi 3 horas. Então tá bom. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu boa. com o senhor quando falou 6 e ônibus. Na boa. Tá bom? Mas você não era muito. Então, incisivo. mas isso hoje. Você não gritava? Isso não é aceito. Não, nunca gritei com ninguém. Mas isso hoje mesmo não é aceito. Dessa forma. Dessa forma não é aceito. É considerado, e aí, como é que o chefe considerado faz? assédio moral. É considerado assédio moral. Desse jeito, falar que tá ruim? É. Mas assim, a sua escola, quem foi teu chefe? Você tem que chegar e falar assim, escuta, você viu que o texto não estava muito bom, não é mesmo? Tem que chegar humilde. Você tem que... O texto não estava bom. Já chega pedindo desculpa. Eu notei que tinha erro, tinha 2 erros de concordância, tinha um erro de causa e efeito, tinha uma informação errada na data, acho que faltou um pouco de atenção, né? Então, a próxima vez... se a pessoa vem fazendo isso, incidido nesse erro várias vezes, você acha porque ela não tem vocação para a profissão ou é porque ela está querendo ser mandada embora da empresa? Não sei. Não, porque dá raiva. Não, você ensina 10 vezes e a pessoa continua errando, ou ela não tem vocação, ou ela quer pedir as contas. Eu acho que quer ser mandada embora. Em jornalismo, entre jornalistas, eu não acredito que alguém... O grau de responsabilidade não leva a uma irresponsabilidade do cara escrever errado propositalmente. Aqui tem cada erro que eu já vi. No jornalismo escrito, falado, eu já vi cada erro de concordância. É porque aí é outra parte, eu acho que é falta de vocação. Porque quando você faz uma pouquinho falta de escola, de leitura. Uma coisa é gaguejar, mas o cara quando vai redigir um texto, ele tem que ter atenção ali, né? Você passava o roteiro antes de ler no TP? Houve muitas vezes, eu nem lia o texto. Porque não dava. Não dava tempo. Porque muitas vezes eu ia ao ar para fazer um boletim às 6h15 de um acontecimento da cidade, um incêndio. Tipo, aquela vinheta da Globo. Tan, 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 tan. Já usou essa vinheta para fazer alguma coisa? Já usei. Porque quando você está em qualquer lugar, você escuta essa música, você para tudo para saber o que está acontecendo. Geralmente é desgraça. Conte das desgraças que você já deu. Não, já teve muito, mas você chega lá, cara, aí você entra numa dessa e começa a narrar tem um incêndio. Aí você narra o incêndio e está se aproximando da hora do jornal. Aí, em determinado momento, você encerra aquilo e vai para o estúdio para fazer o jornal. Aí eu não vi nenhuma página. Toda vez eu narrei a apuração do Carnaval de São Paulo,
por muitos anos seguidos. Muitos. Pelo menos 5, 6 anos. Aí eu ficava no estúdio, a apuração começava às 4, terminava às 6, e aí eu narrava a festa da escola de samba campeã, agora as imagens ao vivo da escola tal, não sei o quê, o pessoal tá chegando com a taça, aquela taça desse tamanho, né? Olha aí a festa, não sei o quê, aí entrevista o mestre-sala, entrevista o presidente, entrevista não sei quem, e aí vai começar o jornal. E aí você já está no estúdio, tira a camiseta Globeleza, bota uma camisa, um paletó, e aí vai pro pau, né? Você não leu uma página do jornal. O jornal vai ter 30 minutos, 35 minutos, e vai. E aí você vai na mesma dinâmica de leitura ou mais cadenciado, pois você não passou a ler ao Não, vivo? na mesma dinâmica. Na mesma dinâmica. Mesma dinâmica. A concentração é maior, a entonação que muda. Agora, eu queria saber qual foi a tua escola. A gente estava falando de bronca, né? De chamar atenção e tal. Antigamente você era mais incisivo. Hoje as coisas mudaram, qualquer coisinha já é assédio moral. Qual foi a tua escola? Você levou muita bronca quando começou? Eu tomei muita bronca. De quem? Quem era o teu chefe? Antes mesmo de eu ser contratado, eu tomei uma bronca Ah, de um grande jornalista chamado Dante Matiusi, que é um dos caras que mais conhece televisão com quem eu trabalhei até hoje. É um grande jornalista. E aí ele me mandou fazer uma reportagem sobre aumento na tarifa do táxi. Era uma coisa que na época era importante. Hoje isso não tem importância nenhuma. O táxi fica mais caro, mais barato não dá para falar, né? Mas tudo fica mais caro, enfim. E aí eu fui fazer a reportagem. Quando eu voltei, eu tinha um monte de entrevistas com passageiros, tinha poucas entrevistas com motoristas e não tinha uma gravação minha situando ou juntando os fatos, né? Ele falou para mim assim: eu vou te demitir antes de te contratar. Isso aqui está muito ruim. assina a lata? Assim, eu era estagiário, né? Hoje, esse tipo de cobrança desta forma não é aceito, não é mais aceito. Não vou discutir se está certo ou errado, também não é meu papel discutir isso, mas não é aceito. Simples, puro e simples, né? Então, eu me acostumei, tomei muita bronca, muita bronca. Uma vez eu fui fazer uma reportagem para o Jornal Nacional, e quando eu voltei, eu decidi fazer uma entrevista a mais num outro lugar, eu tive que fomos de carro com a equipe para aquele lugar, estourou o horário. A matéria não chegou a tempo de entrar no Jornal Nacional. Na hora da reunião, o então chefe meu, que é um cara muito importante ainda hoje na Rede Globo, e também não vou revelar nem sobre todo. Revela, vai. Revela, o povo gosta. Isso dá um belo de um corte. Isso dá um belo corte, E eu cheguei na hora da reunião, né? Eu falei: olha, eu queria me explicar por que a matéria chegou tarde. Ele olhou para mim e falou assim: se a matéria chegou tarde e não pôde ir ao ar, ela não existiu. A sua matéria não existe. Você não vai ter que se explicar nada porque você não fez a matéria. Já demitiu? Não. Queria. Não, mas... Então... Você fez isso também com outras pessoas, porque você veio dessa escola. E eu digo para você que, olhando para trás, eu já fui duro com muita gente. Você arrependeu disso? Chefiando equipes. Aprendi. Não se arrependeu, aprendeu. Não, Aprendeu. Arrependo assim, hoje, eu digo para você, não deveria ter feito daquele jeito, deveria ter feito de outro jeito. Mas também, cara, eu digo para você que eram outros tempos, era outra época. Eu estou falando de coisas que aconteceram há muito tempo. E depois eu passei a olhar e a aprender a dirigir equipes também, porque você aprende a dirigir equipe. Você passa a ouvir, ouve mais, aí você, com calma, você vai mostrando onde é que estão os problemas nesse projeto que você está me apresentando. Você não chega simplesmente para o cara fazer: porra, isso aqui não dá, isso aqui vai dar merda, isso aqui está tudo errado. Não. Deixa o cara explicar tudo. O cara explica. É a ansiedade, aí o poder de chefe. Com experiência e conhecimento, se você tiver, você olha e fala assim: escuta, aqui temos um problema. Este. Não vai funcionar. Temos um outro problema. Este. Tem também tal coisa. Esta. Né? Aí a pessoa percebe que vai ser difícil o projeto ficar de pé. Naturalmente o projeto cai. Mas isso também, cara, como tudo na vida, é uma questão de aprendizado. Eu olho para as minhas netas hoje. Você já tem netas? Eu tenho 2 netas maravilhosas, pequenininhas. Quais os nomes?
Alice, que vai fazer 3 anos agora, Oh, e a Isadora, que vai fazer 2 anos. que lindo. Né? Quando eu olho para a forma como a minha filha e a minha nora trato das duas, e como eu as trato, e olho para a forma como eu criei os meus filhos... É completamente diferente. É completamente diferente. Numa época, cada época é uma época, e a gente vive a época. A gente não vive o anterior ou o futuro, a gente vive o momento. E depois a gente vai aprendendo e vai mudando. Faz parte. Você acha que já chegou ao topo do sucesso, assim como no seu hobby, que é o montanhismo? Na minha carreira, eu nunca fui um estrategista político. E nunca joguei. Nunca joguei. Nunca adotei qualquer postura para ter um benefício lá na frente, para ser escolhido a isso, aquilo outro. Nunca. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu consegui, sem fazer qualquer coisa desse tipo, sem puxar saco de chefe, sem convidar chefe para as festas da minha casa. Nunca fez isso? Nunca. Separava o profissional isso, eu do pessoal? Sempre achei que era do jogo. Né? Ponto. Agora, em montanha, eu já desisti no meio de subida. Eu já desisti a 500 metros do topo, depois de passar muito frio e de sofrer um monte. Teve hipotermia? Hipotermia, Teve. temperatura menos 10. Não levou o alimento necessário? Não, isso tinha guia. Faz muito tempo isso? Já tem alguns anos. E no Aconcagua, que é uma montanha aqui na Argentina, na fronteira com o Chile, que é muito complicado, muito difícil tecnicamente, né? E exige muito da subida. Eu não sou alpinista, eu faço trekking. O trekking você vai caminhando. Isso não quer dizer que você não corra riscos, que você não passe por buracos, que você não caminha numa trilha de meio metro de largura com um buraco de 1,5 km. Bichos peçonhentos? Não, bicho peçonhento não sobrevive no frio. Não sobrevive? Não tem bicho do frio? Não. Não sabia disso. Não. Quando você começou? A partir de 4.000 metros não tem nenhum tipo de inseto. Não, sério? Não. Eu não sabia. Não. Então, se você tivesse apresentado na época lá o jornal Um Pico, a barata não teria aparecido, não teria entrado no seu terno. Em hipótese alguma. Agora, quando é que você adquiriu esse gosto pelo montanhismo e quando você começou? No ano 2000 eu fui esquiar pela primeira vez, eu fui esquiar no Chile, com a minha família. Tá. E quando eu olhei aquelas montanhas lá, falei, cara, eu quero ver os monstros que existem no mundo. O pé grande. Coberto de gelo. E aí eu fui logo pro maior, eu fui pro Everest. Você foi pro Everest? No ano seguinte. E aí, chegou ao pico? Não. Ao cume? Não, mas eu não tentei subir Everest. Eu não teria condição alguma de subir Everest. Por quê? Primeiro por causa do custo. Na época custava $60 mil. Hoje custa 100 mil. Mas você não tem esse desejo, esse sonho de subir? Eu falei pra minha mulher, falou assim, $60 mil? Se você brincar disso aí, quando você voltar, vai ter Durepox, vai ter Durepox, vai fechar dura, você não entra aqui, você está ficando louco. Mas independentemente disso, ir para o Everest é um negócio muito complicado, subir o Everest é muito complicado, é muito difícil. Muita gente já morreu. Muita gente já morreu, exige muito preparo físico e o risco é muito grande. Então eu fui até o acampamento base do Everest, que fica a 5.300 metros de altura. E 5 quilômetros e 300 metros de altura. Pô, né? Parabéns. E descobriu isso nos anos 2000. Né? E aí depois eu fui pro Aconcagua, depois eu fui pro Kilimanjaro, na Tanzânia. Kilimanjaro. 5.950, subi até o topo. Kilimanjaro, né? Kilimanjaro, quando você estava no banheiro fazendo o seu pipi. Pessoa que gosta daquela sobremesa manjar dos outros. Aquela olhadinha. Sabe que na montanha fazer pipi é uma complicação. Né? Porque sai uma raspadinha ali. A hora congela tudo. Mas não sai, tem que colocar mais força? Não tem banheiro. Sim, mas tá no morro ali. Tá na montanha. Tá na montanha. Só como é que você fazia? Tem um monte eu falei de gente, morro, tá na montanha. Tá morro. Falei morro. Aqui quando eu vejo o cara falar que... O cara fala morro na montanha em Campos do Jordão, a montanha em Campos do Jordão, a montanha do Jaraguá. Ou serra. Qual a diferença de morro, montanha e serra? Morro é 100 metros é o morro. 100 metros serra morro. você tem um pouco mais. 1.000 metros, você tem uma serra em Campos do Jordão. A gente fala da montanha. Campos do Jordão é 1.000 metros, cara. Que isso, para. Subir 1.000 metros de teleférico, de carro ou a pé é uma coisa. É uma coisa. A hora que você chega a 3.000 metros no Himalaia, que é a maior cadeia de montanha do mundo, e você olha para cá,
Aquelas montanhas têm mais 5.000 metros aqui, ó. O Everest tem, você está no 3.000, ele tem mais 5.850, 5.848. Ainda é a mais alta. Aquela parede, aí você fala assim, cara, se cair uma pedrinha lá do alto, do tamanho disso aqui, ó, lá do alto, e pegar na minha cabeça, babau. Ela vai chegar aqui pesando 1 tonelada. Você é um cara radical? E aí você fala assim, eu não sou nada aqui. Essa é a diferença. Você é um cara conhecido, todo mundo bababá, bababá. Quando você chega nesses lugares, você descobre que você é isto. Essa é a diferença. E aí Agora, tá o que leva uma pessoa a querer escalar o pico, não é o seu caso, você é montanhista. O que leva uma pessoa a querer, por exemplo, outro dia eu estava vendo, acho que foi no Fantástico, algumas semanas, aquele wingsuit, que é aquele terno de morcego, que o cara vai lá e salta dos picos mais altos do mundo. Né? Aí eu vi que um brasileiro, mais 3 amigos, foram num pico, eu não lembro onde foi, na Suíça, mas eles passavam umas fendas ali, que estava mais ou menos do braço esquerdo para a montanha ali, para um canyon, mais ou menos 1 metro, 1,5 metros. O cara passava tão apertado que ele tinha que inclinar. O que leva o cara a querer arriscar a vida dele? É adrenalina? Tá sempre em movimento? Porque não precisa tanto, né? Igual esses loucos também que sobem no prédio com um pau de selfie, ficam andando sem nenhuma proteção lá naquele Burj Khalifa, né? E outros tantos... Sabe que outro dia eu vi um cara? Muito cara que louco pega isso. o barquinho e fica na frente de navio. Você já viu? Não. Gravando a cena dele e aquele monstro assim vindo. que E ele leva? fica ali na frente do navio. E o navio levantando aquela água. Aí o cara encostado, ele fala assim, então não faça isso que eu tô fazendo. Hein? E ele fica fazendo. O que Sabe leva? o que eu acho? É isso. Tem gente que adora adrenalina e que se realiza na adrenalina. Outros por grana. São patrocinados. E quando chega lá em cima, tem que cumprir o patrocínio e aí mergulha, salta. Já fez alguma coisa? Já saltou de paraquedas? Não, Saltou nunca de bungee irei. Se me for permitido escolher, nunca vou saltar de paraquedas nem bungee jump. jump? Vai que pega aquele paraquedas amigo, tô contigo, não abro. Aí é perigoso, né? Mas eu acho que... E tem a vaidade. Eu já saltei de bungee jump. Sabe por que tem vaidade? Ah. Porque aí todo mundo chega e fala assim, pô, você subiu, você é foda. Tô fora. Você é demais, né? E você, cara, tem uma tendência a achar que você realmente é diferente. Você sobe lá, Que pode tudo. suporta menos 20 de temperatura, dorme numa barraca, não tem banho, dorme numa barraca encaixado num monte de marmanjo. De conchinha. De conchinha com marmanjo. Já pensou Carlos Que Salmontina, delícia. esse jornalista, apresentador de bancada durante 43 anos na Globo, dormindo de conchinha com seus colegas enquanto estava fazendo montanhismo? Já pensou? Uma barraquinha dessa altura, 4 marmanjos deitados, encaixados ali. Encaixadinho. E aí de madrugada você precisa fazer xixi. E aí, quem vai levar o seu banheiro? Quem vai te Não, ajudar você não sai. a desentupir Você faz ali. Você abre o zíper do teu saco de dormir. o saco de dormir? E depois do outro pega saco. um Tupperware que você separou ali para aquele fim. Acha dentro do teu saco de dormir, você acha a tua lanterna de testa, bota aqui, liga a lanterna para você poder enxergar, porque não vai enxergar no frio. Não vai enxergar. Faz ali dentro do Tupperware, do seu Tupperware, né? Aí você abre o zíper da barraca assim e põe o teu Tupperware lá para fora. Quando você chega de manhã, tem 4, 5 Tupperware cheios lá do lado de fora, congelado. Agora, Tramontina, uma dinâmica enviada pelo meu RH, o Vulgo Vidas. Sempre que um convidado vem aqui, eu peço a sugestão, porque eu quero trocar esse nome. Já deu o que tinha que dar. Né? RH, Recursos Humanos, enfim. Que nome você daria para eu substituir o RH aqui da PJ Group? Recursos desumanos. Você acha que o RH é desumano? É desumano na hora de mandar embora, que ninguém quer mandar embora. Mas e na hora de contratar? É que ninguém se esquece. Todo mundo se esquece da contratação, só se lembra da demissão. Porque, na verdade, o cara nunca espera ser mandado embora. Claro. E aí o cara fica acomodado. Você nunca ficou acomodado na Globo, Nunca. Né? Nunca. Eu não sei se você realmente está aqui porque você quer trabalhar como CEO na PJ Group ou se é ambição. Porque você já tem 2 podcasts. 2. Faz palestra, tem empresa, lança livro. Então, assim como no montanhismo, só o cu me interessa para você, você quer mais ainda?
Eu quero ter uma vida animada. Da vida animada. Bom, mas vamos agora à nossa dinâmica de emprego, enviada pelo nosso RH. Mano. Carlos Tramontina, você e eu e você, estamos trabalhando num safari africano como guias de turismo. Eu dirijo o Jeep enquanto você explica sobre a paisagem e sobre os animais para os turistas. Temos nas mãos, preste atenção, um microfone e uma fantasia do Tarzan. Sabe gritar como o Tarzan? Já tentou fazer? Eu assistia filme de Tarzan. Gostava? Ah, Adorava também tá Tarzan. bom. Aham. Atenção para as perguntas, Tramontina. Isso é muito importante. Ponto a ponto aqui para a vaga de CEO na PJ Group. Se o microfone pudesse falar, o que ele contaria sobre os bastidores de um telejornal? Nunca vá conhecer um bastidor de telejornal, porque perde toda a fantasia, perde a graça. Fique em casa, veja a distância. Muito bem. Se pudesse usar qualquer fantasia enquanto apresentasse um jornal, qual seria a fantasia inusitada que você escolheria e por quê? Uma fantasia de um macacão de trabalhador. Macacão de trabalhador. De um trabalhador de uma empresa qualquer. Você acha que a televisão é uma fábrica? Você é um cara pau para toda obra? Não, eu não sou pau para toda obra, mas sou apenas um funcionário. Muito bem. É bom saber isso numa entrevista de emprego. Você prefere ser perseguido por um leão ou por um grupo de turistas querendo tirar uma selfie com você? E algumas vezes por um leão. Por quê? Porque algumas vezes os turistas querendo tirar uma selfie são chatos pra caramba. Como é que é esse relacionamento com pessoas que já chegam brincando com você? Até aí tudo bem. O problema é quando chega pegando, né? Vem cá, ó. Já levou um abraçar, um abraço, uma encoxada de algum fã assim, eu gosto de você. Já. E quando tomou algumas, então, aí fica ruim. Acontece. Mas você é um jornalista, acredito que as pessoas vão chegar, esse approach vai ser com mais respeito. O que é que ninguém sabe sobre Carlos Tramontina por trás da história de sucesso que você não contou em nenhum podcast, nenhuma entrevista e queremos saber agora aqui no Festa da Firma Podcast, olhando para a câmera? Rapaz, o que ninguém sabe? O que ninguém sabe? O que ninguém sabe? O que ninguém sabe? Pergunta difícil, né? É que eu adoro o interior de São Paulo. Adoro o interior de São Paulo. Eu continuo sendo um caipira da capital. Gostando da capital, mas tendo orgulho de ser caipira. Que legal. O tempo todo. E continuo a voltar para o interior. Ninguém sabe, mas eu vou morar no interior. Que legal. Tá aí a tua notícia. Então, se não fosse um jornalista, seria um design de interiores. Ou seria dono de um botequinho. Do botequinho, mas vai voltar para Adamantina? Não. Adamantina não tenho mais ligações, a não ser afetivas. Pensa em se aposentar do interior? A hora que eu estiver me aposentando, eu vou começar a fazer uma vida híbrida entre o interior e a capital. Igual o Sérgio Chapelin, que está ali em Minas Gerais, próximo a Itaiandu. Outro dia eu vi ele dando um depoimento sobre o saudoso jornalista que se foi há pouco tempo. Ele estava barbado, uma barba gigante. Alguém me contou que ele vai ao banco a cavalo, diz que ele está vivendo no sítio, na chácara. Eu acho interessantíssimo isso. Sabe, você criar essa proximidade com as pessoas simples, né? Fala ali com o João da Banca, o padeiro. Eu adoro isso. O que é que você diria, Carlos Tramontina, para o Tramontina de 20 anos atrás, se pudesse? Olhando para o seu público, para quem te acompanha há muitos anos. Você não tem ideia do que está acontecendo, mas muita coisa diferente e muito mais importante vai acontecer para você. Você ainda não sabe disso. Mas calma, se prepare porque tudo isso vai chegar. E para terminar, eu quero saber por que você é a pessoa ideal para assumir o meu lugar aqui como CEO da minha empresa PJ Group. Porque eu trabalho, porque eu tenho experiência e porque eu vou ficar longe de você, que eu só vou administrar o dinheiro. Você vai ficar fora e quem vai mandar sou eu. Exatamente. Ainda bem que você já está brifado
sobre o que eu pretendo fazer para o futuro. Já sabe. E assim terminamos mais uma informativa entrevista do Festa da Firma Podcast. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua inteligência e pela sua paciência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Festa da Firma Podcast. E vai lá também, nos acompanhe em todas as outras plataformas. Tem TikTok, Google Play, Instagram, enfim. Fique ligado com a gente. Deixe também o seu like e o seu comentário. Até quarta que vem, às 19 horas, com a nova entrevista para você, querido ouvinte, ou 30 ou 40, querido espectador. Beijo do PJ e um forte abraço.